Amém? Amém? Vamos lá. Então, o tema da mensagem de hoje é GPS interior, né? Todo mundo aqui já usou um GPS? Ou pelo menos viu como funciona? Todo mundo tem um celular, automaticamente tem um GPS ao seu dispor aí, caso você precise usar. E o GPS é muito simples. Você direciona, você aponta um local de destino e ele vai te fazer chegar naquele local. Passe ele ou não por uma favela, passe ele ou não pela via com maior número de trânsito, passe ele ou não pela via mais rápida, porque existe uma grande diferença entre a via mais rápida e a via mais curta. Nem sempre a mais rápida é a mais curta. Às vezes a mais curta, por ser mais utilizada, ela vai ter mais retenções, e aí ela acaba sendo mais curta, porém mais demorada, né? Então, essa conta o GPS faz, né? Então, quando você bota lá um local, eu quero chegar no Rio Waterplanet. Então, ele vai traçar uma rota, e se ele visualizar que nessa rota existe trânsito, ele traça uma rota alternativa. Se no meio do caminho você entrar numa rua errada, ele recalcula a rota para que você retorne para aquele local e consiga concluir o seu destino. Simples. Mas se tem uma coisa que vai acontecer no GPS, que nunca vai acontecer no GPS, é você colocar um destino e chegar em outro. Exemplo, você coloca lá Aeroporto Internacional Santos Dumont. O GPS vai te levar para o Aeroporto Internacional Santos Dumont. Não adianta você chegar no destino final e começar a chorar porque ele te deixou no Barra Shopping. Isso não vai acontecer. Se você botar aeroporto, você vai para o aeroporto. Se você botar Barra Shopping, você vai para o Barra Shopping. Porque o GPS funciona dessa maneira, né? Então, a primeira coisa aqui é que não adianta a gente programar um destino e querer chegar no outro. Se nós queremos alcançar e chegar em um destino, então nós precisamos programar esse destino, para que possamos correr, né, e percorrer a rota correta. Amém? Queria que alguém abrisse em Filipenses capítulo 3, versículo 14. Se tem uma pessoa que funciona com um GPS interior direitinho, essa pessoa é o apóstolo Paulo, né? É o texto talvez um dos mais que a gente mais fala aqui. Quem achou, pode ler aí, Filipenses capítulo 3. Pelo prêmio da soberania e vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, há aqui um rumo traçado, há aqui um destino traçado. Ele diz, prossigo para o alvo, ou seja, existe um destino final. Então Paulo, ele nos dá esse exemplo de que mesmo que hajam desvios, mesmo que hajam empecilhos, mesmo que hajam restrições, ele tem um destino final, prossigo para o alvo. E aí, às vezes a gente esbarra nisso, porque é chato você ficar parado no trânsito. É chato você, por exemplo, ter que percorrer uma estrada com pavimento ruim, toda esburacada ou de terra, né, que pode ser prejudicial para o seu automóvel ou até mesmo te propiciar uma direção perigosa. Porém, se existe um destino e existe um caminho para esse destino, nós não podemos tentar criar atalhos. Se você tenta criar atalhos, você acaba tendo surpresas. E essas surpresas podem te tirar do caminho, né? Quantas vezes, ou quem dirige aqui vai saber mais do que eu, às vezes entrar numa rua que você acha que vai te levar para um lugar, foi só perda de tempo, né? Nosso caso lá em Três Rios. Entramos numa rua, não, é aqui, vamos, andamos, pum, rua sem saída. E a rua foi afinando que só passava um carro com o retrovisor colado nas laterais, ou seja, tivemos que voltar de ré. Foi uma tremenda perda de tempo. Então, por mais que hajam empecilhos, por mais que hajam dificuldades na estrada, o caminho a ser traçado precisa ser percorrido. Seja com mais paciência, seja com mais cautela, mas se existe um ponto de destino, então nós precisamos alcançar esse lugar. Amém? E aí a pergunta que eu começo a deixar no ar aqui para você é para onde está programado o seu GPS, né?
A gente pode ter inúmeros destinos, inúmeros lugares onde a gente possa querer chegar, né? Eu separei alguns desses destinos aqui, como por exemplo, você pode traçar e determinar que o seu GPS te leve para um lugar de muitos amigos, né? Existem pessoas que o objetivo da vida dela é ser uma pessoa bem relacionada, né, pop, e ele quer ter muitos amigos. O problema é que às vezes ter muitos amigos não te leva para o propósito, né? Se você, por exemplo, lembrar de Arão, ele fica lá no pé do monte, rodeado de um monte de gente, né? Pessoas que aparentemente começam a jogar para o lado dele, e no final das contas o que rola? Bezerro de ouro, né? E aí no final ele percebe que aquilo que ele fez prejudicou tanto ele quanto as outras pessoas. Ele foi conivente com uma coisa para poder agradar a todos, que na verdade levou ele e os outros a pecarem, né? Então, às vezes, ir para esse lugar de muitos amigos vai te fazer fazer coisas que você não deveria fazer. E talvez essas coisas te prejudiquem e prejudiquem outras pessoas também. Então, nem sempre esse é o melhor lugar. Um outro lugar que outras pessoas gostam e às vezes tentam chegar é um lugar moral, um lugar ético, um lugar onde a estabilidade financeira é boa, onde a saúde é boa. Tem gente que tem como objetivo de vida fazer com que a sua vida seja perfeita. Todas as áreas funcionem perfeitamente. E aí a gente lembra, por exemplo, do jovem rico. É um cara que tinha todas as coisas, mas mesmo assim ainda havia uma falta dentro dele. Ele apresenta tudo que ele tinha, ele apresenta suas riquezas, sua saúde, ele apresenta tudo que ele tem, mas ainda assim havia uma falta. Então nem sempre essa total soberania sobre todas as coisas vai te levar para um lugar de felicidade. Um outro lugar é um lugar onde, um pouco similar ao primeiro, mas um lugar de destaque, né? Existem pessoas que, por exemplo, têm como objetivo serem um artista, né? Serem famosos, ou serem líderes de grandes empresas, ou grandes igrejas, né? Ou, por exemplo, serem conhecidos, né? Hoje a moda é ser youtuber, né? Então, quanto mais likes, quanto mais visualizações você tem, mais notório acaba sendo o seu conteúdo. Então, só que esse lugar também é um lugar muito perigoso. Por exemplo, abra aí em 2 Crônicas 26. Uzias aparentemente começa muito bem. Ele era um homem, de certa forma, muito famoso, conhecido, com muitos amigos, com uma estrutura excepcional de governo e reinado. Só que a palavra é muito clara: enquanto ele foi fiel a Deus, Deus o abençoou. Depois que ele recebeu o poder, ele começou a usar disso e deixou de ser fiel. A palavra diz que ele se torna infiel, né? Então, acaba que Deus não mais contribui com aquele homem, e ele ainda praticamente vai blasfemar contra Deus, e ele recebe então ali uma doença, e ele morre, sabe como? Sozinho, numa casa separada, porque o leproso não podia conviver com as pessoas no meio da cidade. Então, às vezes, esse lugar de fama, reconhecimento e liderança, por mais estratégico que seja, se não tiver Deus no controle, pode se transformar em algo muito ruim. E às vezes a pessoa que tem aquela fama acaba sozinho. No caso, como foi falado, foi muito da soberba dele. A soberba. Quando ele foi se vangloriar. Assim como aconteceu com Josué também. Sim, exatamente. E normalmente, cara, o ser humano tende a se vangloriar quando ele tem um certo poder. E eu falo assim, por experiência própria, porque às vezes em coisas pequenas a gente tem isso e a gente age da mesma maneira, né? E assim como a palavra diz, do ser fiel no pouco para ser fiel no muito, assim como um ladrão que rouba R$1 também rouba 1 milhão, a gente também
tende a fazer as mesmas coisas. Às vezes você sabe um pouquinho mais a respeito da sua profissão e talvez numa roda de conversa, por ter conhecimento maior, você vai se sobrepor, né, naquela questão. Ou, por exemplo, no Evangelho, né, só porque você estuda mais um pouco, às vezes você quer menosprezar aquele... Talvez até você dentro de você mesmo, Sim. se achando tipo superior. Exato. Exato. Então todos nós já passamos por uma situação assim, onde tivemos de certa forma o domínio e o controle de algo, e isso nos ensoberbeceu. Então, Ele já era rei, né? já era rei. Ele já era tipo o cara que era mais assim, alto, poderoso. Mas ele tenta fazer o que o sacerdote tinha que ser feito por ele, né? Ele como rei, ele não tinha acesso a isso. Exatamente. Às vezes a gente perde também o alvo, porque a gente quer fazer coisas assim, além dos que a gente tem que ir, a gente quer ir do outro também, a gente quer assumir tanta coisa. O alvo, né? O alvo do outro também, a gente quer o nosso do outro. Exatamente. A gente entra por um outro. Ah, não, eu tenho intimidade com Deus, eu posso fazer. Por você ter às vezes um certo poder, você se acha capaz de fazer todas as coisas. Quando que Deus estava abençoando ele, já achou que tipo, já tinha uma intimidade. Quando na verdade não. E a gente também precisa saber respeitar o lugar que é do outro, né? Se Deus te deu um dom, se Deus te deu uma habilidade, flua na sua habilidade. E se Deus deu outra habilidade para o outro, deixa o outro fluir na habilidade dele. Trazendo para a parte da administração, que eu me recordo que eu vi na faculdade, existe a pessoa certa no lugar certo, ou a pessoa certa no lugar errado. Às vezes a pessoa é um ótimo diácono, mas um péssimo presbítero. Não adianta você, não vou subir você, não sei o que e tal. A criança, aquela pessoa ali se sente o bam, não consegue fazer metade do que fazer como diácono. Exatamente. Perde excelência, porque sobe o... Ou quer supervalorizar aquilo que faz. Eu me lembro de uma igreja que a gente participava, e aí um dia o pastor veio dar uma bronca na gente, porque a gente tinha respondido mal a um diácono a respeito de um assunto que nem tinha nada a ver com diaconia, com igreja, com nada. Ele falou, você precisa respeitar a autoridade dele. Tipo assim, ele estava meio que querendo crescer em cima da gente por causa de um cargo, que na verdade não dá nada pra ele, assim, a nível... É o soldado do batalhão, que não manda em ninguém. É. Quando chega no novato, ele é superior. Exato. Mas ele, na verdade, é igual ele. Exatamente. E um outro lugar que eu separei aqui, um lugar nobre, de ser uma pessoa nobre, bondosa, de querer ajudar os necessitados, né? Às vezes a pessoa tem como objetivo de vida ser um benfeitor. E esse lugar também não é um lugar completo em Deus, né? Se você abrir 1 Coríntios 13, nem precisa, porque também é muito conhecido, você vai ver, não, você vai ver o apóstolo Paulo falando, mesmo fazendo todas essas coisas, se não tiver amor, meu amigo, de nada vai valer. Entendeu? Um outro lugar, né, isso aí também é bem clássico dentro das igrejas, é um lugar de generosidade excessiva. O cara quer ofertar muito, ele quer ser generoso com todo mundo para ter um certo reconhecimento, uma certa bajulação e às vezes até elogio, né? E aí, abre aí Atos capítulo 5, versículo 3. Atos 5, 3. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertence a você? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu a homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se e todos que ouviram o que tinha acontecido, né? E todos ouviram o que tinha acontecido. Ou seja,
A oferta de Ananias e Safira ali não era uma boa oferta já? Já era uma oferta grandiosa. Mesmo mentindo, era um valor muito alto. Era muito grande. Mas o coração estava voltado para um lugar de desobediência, para um lugar de mentira. E nem sempre, como a gente sempre fala aqui, né, nos nossos momentos ofertórios, nem sempre quem dá muito está dando certo. Né? Às vezes, a gente quer mostrar com o nosso recurso que a gente pode alguma coisa, ou a gente quer comprar alguma coisa. Então, assim, buscar elogios, buscar fama, buscar reconhecimento por aquilo que você tem, é miséria, porque se esse recurso acaba, então a fama acaba. E se eles não tivessem dado nada aqui, não, assim, iria acontecer nada. Porque não era uma regra, era um hábito deles, botar tudo aos pés ali para que fosse dado aos pobres. Mas eles não iam, não, Deus, mata aquele livro que não deu. Não, é o que Pedro fala, né? Pô, não era teu. Então, pô, você veio aqui dizendo que você estava dando tudo para quê? E tu veio e disse, não, estou dando metade. É porque ele queria ficar bem com tipo, todos os outros, mostrando que ele era igual, mas ao mesmo tempo ficar com dinheiro, ou seja, o maluco é a questão. Isso, agradar todo mundo e ele mesmo, mas só que é difícil fazer Está isso. escrito também, Deus ama que dá com alegria. Isso aí. Não para se mostrar. Assim como aquela senhora lá, ela deu tudo que tinha, mas deu com alegria. A viúva. A A viúva? vovó lá. Mas a viúva? Mas quem disse que era velha? Você não entendeu? Então, enfim, uma mulher, um sexo feminino. Sim. Que tinha perdido seu marido. Não sei, você tá Se ela era viúva. 21. Na época da guerra, mano, na época viu você. Enfim, ela deu tudo, Jesus olhou pro coração dela, porque ela estava dando com amor, com alegria. Embora tinha muitos fariseus lá que tinham dando grandes valores, Jesus viu que ela estava dando com amor, porque eles deram para se mostrar, olha só, eu estou dando 50 mil reais, olha só, eu sou dono humano. Assim como em outro caso, Jesus falou que os fariseus quando davam, faziam trocar trombetas, não sei o quê. Exatamente. Foi o que o Câmara falou, se ele não tivesse dado nada, é a questão do ser frio, quente e morno, né? Melhor que fosse frio, tipo assim, melhor que não tivesse dado nada. Ou que tivesse dado tudo, de fato. Mas tentou entrar no meio do caminho, meu irmão, acaba se estrepando. Só um testemunho dentro dessa parte aí, eu me recordo certa vez quando eu trabalhei numa pousada, Deus tinha colocado no meu coração para eu fazer uma oferta lá na igreja para o missionário, só que Deus tinha me dado um valor X, só que depois tinha aquela vozinha do capiroto falando, poxa, mas vai dar tudo isso? Não precisa dar tudo isso não, poxa, pode dar só uma parte tal. Aí de início eu ouvi, mas eu falei, não, isso aqui não é meu, isso aqui não me pertence. Veio de Deus, o Senhor colocou no meu coração, eu quero e vou dar com alegria e com amor. E aquele tanto lá, não me fez falta, porque aquele que dá com alegria, criando um Deus supridor, não deixa faltar o que é necessário. Aquele que dá com alegria, que tem consciência de que se ele tem para dar, é porque um dia Deus já providenciou para ele. Deus já foi generoso com ele. Se eu tenho para dar, eu negocio com aquele que me deu, entendeu? Tipo assim. Mas enfim, então são destinos que se a gente apontar no nosso coração, nós vamos fracassar e temos grandes chances de fracassar e nos decepcionar, né? Por exemplo, para qual destino você acha que Moisés estava dirigindo o povo quando libertou eles do Egito? Abre aí você, Êxodo capítulo 7:16. O Câmara abre 5:1, a Camila abre 8:1, o Barbosa abre 9:1 e o Thiago abre 10:3. 16. Meu é 5. Êxodo, Tanto ouro que eu perdi qual é o meu. E esse é qual? 7? Peraí, 7:16, 5:1, 8:1, 9:1, 10:3. Beleza, 7:16. Vai, 7:16. É tanto número que eu achei que Tu fosse lhe de número. dirás, Yahvé, o Deus dos Hebreus me enviou a ti para te dizer, deixa o meu povo partir, para que me sirva no deserto. E eis que até agora não tenho ouvido. 5:1. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram,
Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixa o meu povo ir para celebrar uma festa no deserto. Camila. O Senhor falou a Moisés: vá ao faraó e diga que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir para que me preste culto. O Senhor disse a Moisés: vai falar com o rei e diga que o Senhor, o Deus dos Hebreus, diz o seguinte: deixe que meu povo saia do país a fim de me adorar. Dirigiram-se, pois, Moisés e Arão ao faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: até quando você se recusará a humilhar-se perante a mim? Deixe ir o meu povo para que me preste culto. Ou seja, Uma paciência danada, né? por 7 vezes Deus manda dizer a Faraó que era para deixar o povo ir para prestar culto no deserto. Em nenhum momento a terra prometida é mencionada. Ou seja, não tinha a ver com uma promessa, mas com o Deus da promessa, com a adoração ao Deus da promessa. Em nenhum momento Moisés fala para Faraó: deixa meu povo ir para uma terra que ele prometeu. E a nossa geração foi uma geração doutrinada a focar o quê? Na promessa. Quando, na verdade, o que Deus faz com o seu povo é levar eles para o deserto. E faz menção em todo o tempo que o deserto seria o lugar de adoração. Tem gente que só espera para adorar. Volto, repetir. Muito louco, né? Deus faz uma atribuição e menção de que o deserto é um lugar para adoração. Quando pessoas acham que só adoram quando chegam no lugar da promessa. Ele fala 7 vezes, fala: liberta o meu povo para que façam uma festa, para que me prestem culto, para que me adorem no deserto. E às vezes a gente está no deserto, mas a gente foi doutrinado a achar que a adoração só deve acontecer quando eu chegar na terra prometida. E nunca teve a ver com a promessa, sempre teve a ver com o Deus que prometeu. Saúde. Era isso. E tem também você falando que fez refletir que a gente passa pelo deserto inteiro esperando chegar na promessa. É como se fosse uma corrida em busca da linha de chegada, quando na verdade é o momento de viver o deserto mesmo, né? De adorar no deserto e não de passar todos os dias dormindo e acordando esperando chegar no lugar. É aquele lance, né? Tipo, tem até um ditado por aí, né? Que as pessoas focam tanto no destino que esquecem da beleza do trajeto. É o processo de casamento. Né? Então, assim... Não, isso não tem nada a ver com Não, mas você acaba perdendo. Quantas vezes, por exemplo, eu já fiz o mesmo trajeto, por exemplo, de casa para a avenida. E talvez num determinado dia, porque estava um trânsito naquela área, você olha para cima e você vê lá uma cerejeira. Você nunca percebeu que estava ali. Linda, bonita. Ou uma casa com uma cor top, assim, maneira. Aí você fala: pô, esse negócio estava aqui, eu nunca vi, eu passo aqui todo dia. Por quê? Porque às vezes a gente foca tanto no destino e a gente perde a beleza do trajeto. E no reino de Deus acontece isso. Nós precisamos sim, assim como o apóstolo Paulo, prossigo para o alvo. Mas ele fala que ele prossegue, ou seja, ele caminha. Então, enquanto nós estamos indo para um lugar que Deus nos prometeu desde antes da fundação do mundo, nós temos uma missão, e essa missão é cuidar da terra, é sermos crentes aqui, né? Então a gente só perde o céu, irmão, quando a gente deixa a terra de lado. Então, vou falar uma coisa que eu achei bacana que você falou. Eu estava fazendo caminhada com minha irmã no domingo, acontece o seguinte: tinha uma árvore linda pra caramba na Barão do Rio Branco, e ninguém percebeu. As capivaras estavam todas debaixo da árvore, uma árvore florida linda. Todo mundo caminhando, nem percebeu. Aí do nada a gente olhou e viu. Mais ou menos isso, é tipo, tava no trajeto, caminhada, não tava nem olhando, mas parou e olhou. Caramba, tem coisa mais do que isso, né? E a nossa vida com Deus, ela é assim, nós precisamos... não é só vir a um culto, por exemplo, mas é prestar o culto, né? Tem gente que vem para ver o culto, para assistir o culto. Tem gente que vem para prestar o culto. Né? E quando as pessoas vêm só para ouvir o culto
se torna uma coisa chata, porque às vezes aquele que veio para pregar, para ministrar, está disposto a prestar o culto. Mas quem está sentado como plateia, ele vai ficar ali, ó, olhando no relógio, levantando e indo e tal, não sei o quê. Quando acontece uma coletividade no serviço do culto, então a coisa flui. Sabe aquele culto que você sai daqui, pô, hoje o louvor foi leve, a palavra foi legal, pô, os irmãos estavam bacana, sabe? Você tem aquele momento de comunhão, aí o pastor está apagando a luz, gente, vambora, vamos fechar a igreja. Por quê? Porque você veio disposto a uma coisa. E a pessoa né? também que ela está com o coração disposto a cultuar, nada para ela vai ser ruim, tipo, ela não vai estar, que ele falou, ela não vai estar preocupada com ela, não, qualquer coisa para ela vai ser, tipo, ela está sentada aqui, ela não está pensando em coisas assim com Deus, ela está totalmente focada, então ela não tem um parâmetro de bom ou ruim. Né? Então, quando você determina um ponto de chegada no GPS do teu coração, não importa o que aconteça no caminho, você vai estar concentrado e você vai curtir a viagem. Quando né? a gente fala em Noé, né, que você disse sobre isso, o processo, Deus, se fosse tipo, o caso só dele estar na água já, navegando, lá, chuva e tal, a arca não ia ter levado tanto tempo para ela ficar pronta, né? Então a gente vê que tipo, Deus, ele, Deus ele dava a arca pronta, mas não, Deus ele quis dar a forma com que vai ser feita. E tipo, dizem ali que ele, pô, teve uma vida toda construindo aquilo. 120 anos. Porque nessa época os outros iam até 700 anos. Isso aí. Então, ou seja, Deus, ele tinha como ele ter dado já uma arca pronta e agora tu só vai... Mas não, ele fez pro cara ficar uma vida quase construindo... Ele também não era marceneiro, não era carpinteiro, cara. Não, sim, por isso ele foi mudado, com certeza, pra ele só É uma coisa que dá pra açougueiro. E tem um detalhe, tipo assim, aí aparentemente, o que acontecia ao redor? Aparentemente estava todo mundo tranquilo, porque a palavra diz que naquele tempo as pessoas davam-se em casamento, ou seja, elas viviam a vida normal, sem estresse, sem crise. Não fala de pecado, não, elas só estavam vivendo a vida delas, só que não estavam preocupadas de serem inseridas no propósito de Deus. Zombava lá de Noé, pô, esse cara é um maluco, um velho gagá que está construindo um negócio que nem vai dar certo. Nunca tinha chovido nessa terra, cara. Olha que doideira, esse cara é louco. Eu sabia que já era isso mesmo. Então as pessoas, às vezes, direcionam o seu destino simplesmente para viverem a sua vida, né? O plano de vida hoje do brasileiro, de uma forma geral, já está meio que traçado. Ele nasce, ele vai estudar, ele vai fazer uma faculdade, ele vai prestar um concurso, ele vai arrumar um emprego, para depois desse emprego, depois de 35 anos trabalhando nesse emprego, aí que ele senta e fala assim, pronto, agora eu vou desfrutar da minha aposentadoria. Falta 5 anos para o cara morrer, entendeu? Agora o Temer vem e fala assim, não vai mais. Agora vai trabalhar até 95. vai agora. Agora foi sua vez. Então assim... Aposenta e faz descarte por fora para se manter. Então assim, acaba que a gente traça uma rota, um plano de vida apenas de viver. Quando viver, na verdade, é muito pouco. Viver para nós é muito pouco. Na verdade, a gente precisa morrer. A gente precisa perder a nossa vida. A gente precisa gastar e perder a nossa vida na morte de Cristo para que um dia a gente, de fato, viva numa plenitude. Porque as pessoas vivem a vida inteira buscando uma plenitude numa vida carnal, quando na verdade a única plenitude que elas vão encontrar é numa vida pós-carnal, ou seja, depois que elas desencarnarem, saírem desse plano físico e terreno e forem para um lugar que é o lugar onde Deus está preparando para nós. Então lá sim você vai viver uma eternidade, né? Não uma eternidade no sentido simplesmente do tempo, mas no sentido local. Então você vai viver na eternidade a eternidade, irmão. E a eternidade é muito grande, de fato a eternidade é infinita, perto da sua vida finita, né? Então às vezes as pessoas fazem conta de viverem contra Deus durante 70 anos,
80 anos que seja, trocam por uma vida infinita. Tipo assim, né? Então, assim, é como se a gente, eu acho que eu já até fiz isso aqui na igreja, esticasse uma corda daqui lá na avenida, por exemplo. 4 quilômetros de corda. E eu falar assim, só vou ficar com 1,5 metro para mim. Vocês podem ficar com o resto. Escolher só o primeiro 1,5 metro da corda. Perto de toda a grandiosidade que Deus tem preparado para nós. Aquela frase até que eu disse, né, numa aula, era sobre um missionário que foi morto lá por uns índios, né, que aí ele disse, não é tolo o que dá o que não pode manter para ganhar o que não pode perder. Então a vida é isso. Repete para ele entender. Não é tolo o que dá o que não pode manter, ou seja, a vida, a nossa vida, para ganhar o que não pode perder. Ou seja, salvo, eternidade, etc. Ela é difícil. É, pois é. A frase é de outro. Mas Assinado Rafael Campos. Mas se na verdade a gente precisa programar, né, o GPS, nosso GPS interior para algum lugar, eu te aconselharia a programar esse GPS para um relacionamento íntimo com Deus. Porque somente esse lugar pode nos levar a algum lugar, né? Quando a gente sabe que o propósito de Deus sempre foi se relacionar com o homem. Desde o Éden, quando ele coloca lá o Adão e vai todo dia, na viração do dia, se relacionar. O homem perde isso quando peca. Jesus vem, morre na cruz para te reposicionar nesse lugar. Um lugar de intimidade com Deus. Um lugar onde você possa ouvi-lo, um lugar onde você possa falar com ele, um lugar onde você possa ouvir. Vire à direita a 500 metros. A 200 metros, desvie da pombagira. Mais ou menos nesse nível. A 300 metros, pare para ler a Bíblia. A 500 metros, dobre o seu joelho e faça uma oração. Então, se a gente pode programar, né, a nossa vida para um lugar, que esse lugar seja um lugar de relacionamento íntimo com Deus. Somente Ele pode satisfazer os desejos da nossa alma. Né? Somente Ele pode nos dar livramentos para nos mostrar que aquilo que nós temos é tão... Pode entrar, Léo. Chega aí. Já chegou na hora do apelo. Somente Ele pode né, nos dar livramentos para nos mostrar que aquilo que a gente tem é tão desprezível. Aqui, será que é uma coisinha, ver aqui fazendo essa comparação sua? Será que no caso, essa bússola não seria o Espírito Santo, que já direciona para onde nós devemos ir, nós sabemos para onde precisamos ir, mas o Espírito Santo nos direciona, e mesmo que nós venhamos a andar por caminho errado, a bússola vai estar sempre direcionando para o local certo. Ou seja, o Espírito Santo é para lá, por mais que a gente possa dar a meia volta, é para lá. Essa bússola não seria o Espírito Santo, quando nós o seguimos, o obedecemos? Eu poderia contextualizar assim o Espírito Santo como uma bússola e a minha vontade como GPS. Porque não adianta ele dizer que é para lá e eu decidir não ir para lá. E a vozinha da maquininha fica falando, né? Mas se você vira à esquerda, e todo vira à esquerda. Atos, ele trata exatamente isso. Paulo, ele várias vezes queria ir para uma terra gentílica, ir para mais longe, e tipo, o Espírito fala, não, aqui tu não vai. Aí fala, agora é o tipo caso mais assim, claro, né? E ele mesmo fala. Jonas. O próprio Espírito pediu, o Espírito pediu, então, tipo, disse. Jonas tinha a direção, mas decidiu seguir para outro rumo, né? Então, o Jonas precisou mergulhar mais profundo. Então, assim, que a gente possa, nessa noite, entender isso, né? Que existe uma necessidade de nós direcionarmos a nossa vida para alguma coisa. E, de fato, as nossas prioridades definem os nossos resultados. Aquilo que você prioriza, você vai ter como resultado. Se você prioriza faculdade, um bom emprego, e você correr só atrás disso, você vai alcançar isso.
Mas talvez aquilo que é mais precioso, que é uma vida de relacionamento com Deus, vai ficar para lá, vai ficar de lado. Porque aí, às vezes, a tua faculdade vai te consumir todos os dias, né? E aí, o teu emprego novo, com salário bom, vai te tirar de um lugar de humildade. Então, assim, a gente precisa rever os nossos conceitos, né? Se de fato nós estamos comprometidos com esse reino, ou se nós só somos bom de papo, somos bom de dizer que estamos, mas na verdade não estamos, né? E a prova disso é você ver o esfriamento das pessoas hoje, até mesmo dentro das igrejas. A palavra diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E ele não particiona essa frase dizendo que o amor de muitos ímpios. Ele fala o amor de muitos. E hoje a gente vê que dentro da igreja tem muitas pessoas que estão simplesmente frias. O amor se esfriou. A pessoa não chora mais na presença de Deus. A pessoa não ora mais. A pessoa não sei nem por que vem no culto. Talvez seja porque o pastor é chato, fica fazendo cartaz e mandando toda hora, né? Às vezes... Pode falar. Dessa parte aí, me recordo que teve a esposa do pastor Dalson, a dona Clélia, isso ela falou há anos atrás. Ela compartilhou lá na igreja que ela foi no banheiro. Ah, eu lembro disso. Lembra disso? Tá no boletim. É. No boletim da minha. Teve uma... Nossa, que memória que tem. Ela foi no banheiro e tal, ficou uma irmã conversando com outra no banheiro e tal. A irmã, eu vim só pra... Como é? Pra marcar presença, digamos assim. Eu vim aqui porque eu tinha um compromisso. Tipo assim, compromisso vir na igreja e não adorar, não buscar, não orar. Mas vim como se fosse bater o ponto, digamos assim. Ou seja, perdeu o feeling de estar com o corpo de Cristo. Foi só pra... O pastor não encheu o saco. O pastor não fica enchendo o saco. Pois é. E acaba que essas pessoas acabam se tornando, de certa forma, estatisticamente, pessoas que não ajudam, mas que atrapalham. Porque eu venho aqui no domingo, subo na tribuna, todas as cadeiras estão cheias. Então eu olho para uma igreja com 40 pessoas. E aí eu penso, vamos fazer uma salinha? 3. Né? Eu penso, eu olho para a cidade, com não sei quantos pastores, não sei quantos 1000 membros em igrejas. Vamos fazer um projeto que ajuda moradores em situação de rua? 12, 15, 10. Então, Pode não, né? Quando muito, né? Quando tem. Olha lá, né? E olhe lá. Então acaba que essas pessoas, além de se esfriarem e prejudicarem a elas mesmas, elas prejudicam o corpo. Né? Eu tenho um amigo que sofreu um acidente e ele tem um lado do corpo todo paralisado. Então um braço dele ele só movimenta porque ele balança assim, né? E aquilo é um empecilho para o corpo dele. Porque quando ele anda, ele tem que se desconjuntar todo. Quando ele precisa fazer alguma coisa, ele tem a ausência de uma mão. Ele é policial. E ele até hoje anda armado. Então ele já não tem uma reação tão eficaz, porque ele vai sempre ter que atuar com um lado só. E às vezes a gente tem essa paralisia no corpo, né? E isso atrapalha a caminhada, o deslocamento, atrapalha as ações da igreja, né? E a igreja que toma culpa, né? Então você imagina, já veio gente dizer que era escândalo participar dessa igreja porque era a igreja do Molina. Mas se o João morre ali fora, a culpa ia ser do Mevan, ia ser da igreja de Cristo. No outro dia, o que ia sair na tribuna não era João Vitor morre eletrocutado. Ia ser assim, fiel morre eletrocutado dentro da igreja. E aí o escândalo tá feito, né, irmão? Então, o livramento que o João teve lá fora não foi só do João, foi para nossa igreja. Foi para que a gente acordasse. Para mostrar que o Senhor opera aqui na igreja. Sim. Mais do que ele opera, foi um chamamento de responsabilidade. Tanto para ele, para provar que aquilo que ele tinha, né, que é a vida dele, poderia ir embora assim, de fato, no estalar de dedos. Quanto para nós, porque você imagina o que não ia acontecer.
essa igreja poderia fechar. Talvez o ministério acabar, assim, o meu ministério acabar. Não sei se eu conseguiria conviver com o peso da responsabilidade de uma pessoa ter se perdido, morrido aqui dentro. Literalmente no teu braço, nos 3 braços. Literalmente. Isso poderia abalar emocionalmente e acabar com tudo isso. Então, o livramento que Deus deu foi para que a gente despertasse, para entender que a qualquer momento Ele pode acabar com isso tudo num estalar de dedos. Não vai, ou a gente desperta, ou a gente dispersa. E eu, rapaz, eu estava passando para ir para casa da minha mãe, quando estava todo mundo olhando, e eu olhei lá para cima, não entendendo nada. Ele chegou lá no estúdio essa semana. O que aconteceu ali do lado da igreja? Eu falei, eu não acreditei, eu fiquei com vontade de parar e para perguntar o que aconteceu, porque eu não entendi nada do que estava acontecendo. Só tava a galera para lado de fora e todo mundo, tipo assim, meio que cochichando, só que eu não gosto muito de fofoca. Eu falei assim, quando eu vou ficar lá, de repente posso acabar até atrapalhando. Quando nada que ele me contou, eu falei, poxa. E hoje eu recebi uma ligação de um amigo também, lojista aqui na Rua Tereza. Ele falou assim, cara, eu fiquei sabendo que aconteceu um negócio ali do lado. Todo mundo, ninguém, assim, o que aconteceu ali perto da igreja? Ninguém, apesar de saber que foi aqui, as pessoas não têm coragem. Não tem coragem de dizer que foi na igreja. O que aconteceu ali perto da igreja? Eu falei, por quê? Não, porque o cara que vende milho aqui me contou que um rapaz morreu ali. Sério, e aí me ligou. 3 chamadas perdidas, eu liguei para ele, o que houve, cara? Ele, pô, eu queria saber o que aconteceu. Então, assim, eu entendi nitidamente que foi Deus trazendo um despertamento para nós. Ou a gente desperta, ou a gente dispersa. Né? Então, Deus precisou fazer um tratamento de choque. Literalmente. Literalmente. Naquela hora ali, cara, quando a gente fala de fim, caminho, e, pô, naquela hora que a gente estava ali na porta, assim, foi muito doido, né? Foram 30 segundos, assim, tipo, no máximo 60 segundos, mas, tipo, na minha mente, na tua também, com certeza, é que tu estava gritando, chorando, batendo nele, para ele acordar. E eu em pé na porta, vendo também, e, tipo, realmente você pensa muito sobre o fim, né, cara? Nesse caso, sobre, tipo, o fim dele, né? Eu, tipo, até tipo, brinco com ele agora e falo, caraca, João, sempre que eu te vejo agora eu quero te dar um abraço, cara. Porque naquele momento, de repente, eu fiquei, caraca, eu é que disse pra gente ir ali fora. Agora o João é novo, entendeu? É o fim, cara. Tipo pra ele, assim. E foi... Assim, e pra gente também. E pô, Deus ali na hora Você assim, postou mudou naquele tudo. fio, os 3 de cima, que é 11.000. Mas é... Foi uma parada louca, assim, pra mim, tipo... até pra refletir sobre fim e sobre a forma com que a gente vive, sabendo que de uma hora pra outra tudo muda, assim, a gente tá no chão. A redenção começa com um aparentemente fim. Porque aparentemente não, de fato, Lázaro morre, né? E Jesus chega, aparentemente atrasado, ressuscita Lázaro. Com a ressurreição de Lázaro, pessoas ficam sabendo da ressurreição dele e começam a se converter, diz a palavra. E porque essas pessoas começaram a se converter, eles começaram a ir atrás de Jesus, começaram a caçar Jesus. Então a ressurreição, a redenção, começa lá na ressurreição de Lázaro. Ou seja, Jesus ressuscita um homem e por conta da fama desse homem ressuscitado, pessoas se convertem. Saca? Por conta da fama desse homem ressuscitado, pessoas se convertem. E aí começam a perseguir Jesus, até que ele é crucificado. Depois Lázaro morre de novo. Matam ele. Por quê? Porque aquilo que ele carregava era tão poderoso que pessoas se convertiam só de saber da história. Como um homem, 4 dias, ressuscita e está ali, está andando na minha frente. O cara da Enel, quando veio aqui, ele estava assim com a lanterna do poste ali. O que aconteceu ali? Pô, tá vendo aquele ferro ali? Ah, tô vendo. Pô, o cara foi sair com ele e encostou no fio. Naquele ali? Não, naquele lá de cima. Ele fez assim, ó. Naquele lá em cima. Claro, 11.000 na
Aí eu falei, aí ele, que pena, ele morreu, né? Aí eu falei assim, mas ele ficou estático, ele segurou a lanterna assim, ó. Aí ele, morreu, né? Eu falei, não, ele tá vivo, não, ele morreu. Eu falei, não, cara, ele tá vivo, ele saiu daqui andando, foi pra ambulância do SAMU. Aí ele, então não foi naquele fio. Eu falei, foi naquele fio. Ele falou assim, cara, quem encosta ali morre. Deus mostra pra gente que ele tem compromisso conosco. Vamos orar então?